O Guarani entrou em campo na tarde de ontem em busca da 4ª vitória consecutiva para, quem sabe, entrar pela primeira vez no G8 da competição. Com 3 zagueiros de origem, Marcelo Fernandes levou a campo uma equipe ainda mais defensiva, deixando o Matheus Sarará atuando pelo meio-campo. Mas, apesar das poucas mudanças na escalação, o Bugre entrou desatento e viu Andrei salvar o time alviverde ainda antes do primeiro minuto. De contrato renovado, Emerson Barbosa também impediu o que seria o primeiro gol do Londrina na partida. Batida do Edson Cariús, entrada na área, o time do Londrina pressiona forte. Eu não gostei do começo do jogo, a nossa equipe não entrou focada como tinha que entrar. Os 20 primeiros minutos foram muito difíceis, nosso goleiro salvou uma bola logo de cara. Seria um lance, com certeza, poderia complicar o resto do jogo. A principal chance do Guarani na primeira etapa veio nessa finalização de Cicinho dentro da grande área e com um gramado bastante irregular. No estádio VGD, os lances de bola aérea foram aumentando na partida, até que no início da segunda etapa, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Caio, que, livre de marcação, só precisou virar e chutar para o fundo do gol. Do Londrina, Caio! Na marca de 3 minutos passados do segundo tempo. A resposta do Guarani também veio em cobrança de escanteio e não demorou muito. Diego Torres cruzou na área e Rafael subiu no terceiro andar para deixar tudo igual em Londrina. Do Bugre! Meteu a cabeça na bola e mandou no fundo no gol do Londrina. Em mais um cruzamento na área, quase o segundo do Londrina. Cariús, de cabeça, parou na trave de Andrei. O ritmo da partida voltou a cair e as equipes só foram ameaçar novamente nos acréscimos. O Londrina em mais uma bola levantada na área. E o Guarani nesse chute de Denis Júnior, que tinha acabado de entrar. Sem tempo para mais nada, fim de jogo no VGD. Londrina 1, Guarani também 1. Com o resultado, o Bugre perde a sequência de vitórias, mas chega ao 6º jogo de invencibilidade na competição. Permanecendo na 10ª posição, com 15 pontos somados, o Guarani volta a campo no próximo domingo contra o Ituano, buscando novamente entrar no G8 da Série C. Mas o campo também não ajudou muito. O campo hoje, acho que o jogo, se fosse um campo melhor, o jogo seria mais técnico, entendeu? Foi um jogo mais aceso em virtude do campo, mas não tenho o que reclamar não. Ponto importante contra uma grande equipe aqui. A Série C é muito difícil. Saímos para jogar já o nosso 3º jogo fora e de 9 pontos conseguimos 5. E continuamos a nossa batalha. Tem muita coisa ainda pra gente fazer e tem muito campeonato pela frente. Guarani perdia por 1-0, gol a 3 minutos do segundo tempo. 10 minutos depois, o Guarani buscou o empate. Diego Torres fez a cobrança de escanteio, bola precisa e a cabeçada fatal, cabeçada letal do Rafael Rodrigues para empatar o jogo. Bola parada decide jogo e o Guarani arranca um empate que é considerado bom, empate fora de casa e contra um time do G8. Bom resultado do Guarani, toda a pinta aí de uma bola treinada, bola de primeiro pau no bico da pequena área. Rafael Rodrigues foi lá em cima, virou o pescoço com estilo. Belíssimo gol, mas uma bola viajada, calculada, né? Toda a pinta de que é jogada ensaiada mesmo, exaustivamente ensaiada aí nos treinamentos. Ele é canhoto, eu tô falando exatamente do Diego Torres, ele tá do lado direito, bate com o pé trocado, a bola fechando e o zagueiro colocado no ponto certo, ela veio precisa e o Guarani conquistou um bom empate e vou dizer mais, hein? O Londrina era um dos líderes da competição, era o 3º colocado. Mas o jogo em si mostrou num gramado horroroso, impraticável, um desrespeito para o futebol profissional. A CBF não deveria permitir a realização de jogos em estádios com um gramado em tão péssimo estado, que prejudicou o Guarani e prejudicou o Londrina também. Ah, mas o Londrina está acostumado. Ninguém se acostuma com coisa ruim. A gente se acostuma com coisa boa. Coisa ruim a gente quer mudar. Então o gramado atrapalhou muito e eu, vendo o jogo, apesar de um começo bastante instável do Guarani, que fez uma linha de 5
3 zagueiros e 3 volantes à frente, ele começou instável. Começou desatento e poderia ter tomado 2 gols no início da partida, não fossem 2 grandes defesas do Andrei. Depois estabilizou, acertou. O Londrina, que é o Tubarão, era apenas uma reles tilápia e o Guarani foi lá para empatar o jogo. Se desse para ganhar, ótimo, excelente. Mas com a formação, com a linha de 5 mais 3 na frente, olha isso, 5 mais 3 aqui. Claramente a prioridade era não tomar o gol e tentar de repente uma espetada. Só que a partida mostrou o seguinte, que com um pouquinho mais de tesão de ganhar o jogo e de confiança e de ousadia, o Guarani teria trazido os 3 pontos. Equilibrou o jogo, em alguns momentos foi melhor do que o Londrina. Mesmo com toda essa pressão, num estádio de 8 mil torcedores, apinhado de gente, com torcedor de pé, adoidado no alambrado ali, praticamente, né, fungando no cangote do time do Guarani, mas o time teve personalidade. O time teve muito espírito de luta, depois de 20 minutos apenas de instabilidade, depois acertou. Então, para mim, ótimo resultado, mas poderia ter sido até melhor. E para você, CH, a sua opinião, você que esteve ontem nos comentários de Guarani 1, Londrina também 1, o que você achou? Do resultado, ótimo, bom. Empatou fora de casa e o Guarani está a 1 ponto do 5º colocado, que é o Náutico. Encostou de vez, é uma partida fora de casa agora. Eu quero observar que o Marcelo Fernandes levou uma estratégia para o jogo exagerada em termos de contenção e de proteção. Não precisava de tanto volante e tanto zagueiro para o jogo. Desculpa. Quando o time dele foi um pouquinho mais reposicionado e ele tirou o 3º zagueiro, o Guarani melhorou. Então era jogo, apesar da dificuldade do gramado que atrapalhou mais o Guarani do que o Londrina, não é? Era um jogo possível de vencer. O jogo mostrou isso. O Guarani passou apertado 15 minutos do jogo, que foi no primeiro tempo. Depois o jogo foi muito equilibrado e o resultado tem que ser comemorado, na minha opinião, sim. O empate fora de casa é importantíssimo contra um time que vai estar entre os melhores da Série C. Agora, a estratégia que o Marcelo utilizou, a execução dela não foi legal, mas o que interessa é o empate. Eu não acho que o time jogou mal, mas eu fiquei com a sensação que se o Guarani fosse um pouco mais corajoso, poderia vencer o jogo. A estratégia do Marcelo Fernandes, pelo menos a mim, está bem clara. Dos 9 pontos disputados fora, o Guarani ganhou 5. Então ele monta um esquema para não tomar gol e aí a vitória pode acontecer. Se não acontecer, minimamente ele ganha 1 ponto. Que foi o que aconteceu contra a equipe do Londrina. É isso mesmo. E em casa o esquema é diferente. Aí ele vai para matar o adversário. Parece uma estratégia extremamente inteligente para um time que, quando ele chegou, estava com 0 ponto. Ou seja, um passivo muito grande para tirar essa diferença para entrar no G8. Apesar de que na coletiva ele disse que foi lá para ganhar o jogo. Mas lógico, evidente, vai falar que foi lá para empatar. Conversou com os jogadores que o comportamento era para trazer 3 pontos. Mas a escalação não mostrou isso, não. E se vai, tudo bem também que se vai mais aberto, com menos gente marcando para ganhar o jogo e toma o gol, também podia dar errado. Mas eu senti que o Guarani tinha tambor, viu? Tinha munição no tambor para ganhar esse jogo aí. Mas o empate bom. Ele poderia ter feito uma outra substituição, né? Ele tinha uma arma no banco, que é o Mirandinha, que entrou bem num jogo aqui em Campinas. Não sabemos qual efetivamente é o potencial dele. Mas ele abre mão disso, talvez imaginando que 1 ponto era importante. Não quis abrir o time e colocou o Isaac e deixou o Mirandinha no banco. Não utilizou. Mas ele, quando ele percebeu que o bicho não era tão feio, que o dente do tubarão não estava tão afiado, ele tirou um zagueiro e pôs um meia ponta de lança atacante, que é o Cauã Jesus, que é canhoto, que tem entrado bem. Ele fez essa alteração. Só que já era tarde, já era no adiantado da hora. Se ele tivesse feito isso pelo menos no intervalo, de repente o Guarani teria trazido os 3 pontos.